Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 5 e 6 do Libido Dominante, um livro que eu e a Renata estamos propondo falar de capítulo em capítulo, a gente faz de dois em dois, nós estamos lendo juntas, mas as resenhas estão sendo feitas intercaladas. Tem uma playlist aqui no canal onde você pode ver a introdução, o capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, e esse é o vídeo 5 e 6, e logo em seguida vem o vídeo da Renata, que não deve demorar muito também. Hoje é dia 1º de janeiro, eu estou aqui um pouco cansada, com a voz um pouco estranha, mas eu acho interessante falar logo com vocês sobre o que eu li no capítulo 5 e 6. Eu vou avisando vocês que entre o capítulo 5 e o capítulo 6, a gente vai ter várias histórias assim acontecendo. O autor escolhe ir amarrando aos poucos o que ele quer falar no final. Então, os capítulos para trás vem falando do Marquês de Sade, né? E também do Padre Barruel. E eu não vou falar aqui muito sobre o Sade. Na verdade, hoje eu não vou falar absolutamente nada sobre o fim da vida do Marquês de Sade, porque eu acho chatíssimo a vida desse cara. Chato mesmo. É entediante ver que ele foi promíscuo, violento até o final. Então, não vê. É óbvio que isso vai fazer falta no entendimento do capítulo, se a gente tirasse, por exemplo, do livro, mas como aqui é só para a gente pincelar os capítulos, né, para vocês terem uma noção do que está no livro, eu acho que eu vou focar um pouco mais no Shelley, tá? Que vai dar já um bom conteúdo para vocês pescarem aí o finalzinho da primeira parte desse livro. E o que vai ajudar a gente a entender a loucura do Shelley, que é a estrela desses dois capítulos, né? É que ele conseguiu deturpar o livro História do Jacobinismo, do Padre Barruel, porque a denúncia que o padre fez foi tão boa, foi tão consistente, era tão verdadeira, que o Shelley conseguiu usar o livro do padre para tentar reavivar os Illuminati. E não só reavivar a sociedade, mas aprender todo aquele processo de controle que o Weishaupt conseguia aplicar na sociedade, mas também misturar com magia, umas coisas muito malucas, sabe? Com eletricidade, lembrando que existe uma conexão que o autor defende da ciência como jogando luz no ser humano, sabe? Como se ele fosse uma máquina, e aí você entendendo como que o corpo humano funciona e como a eletricidade funciona, que você pode dominar tudo, e a descoberta das ciências vai matando Deus. O Shelley é, no fim das contas, uma mistura de Weishaupt, Benjamin Franklin, o Byron e do Godwin. Então ele tem pensamentos assim que explodiram no cabelo. Então ele tem ideias assim que implodiram a vida dele, sabe? Não só a dele, mas como da filha da Mary Wollstonecraft com Godwin, a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Então é muito interessante ver as conexões assim que o autor vai fazendo, e até mesmo com até um livro do Marquês de Sade. Então tem a Mary coloca algumas coisas no Frankenstein que vem do livro, do último livro, eu acho, do Marquês de Sade, que era um livro proibido na França. Então a gente vai continuar aqui a gente vai continuar em Londres, nos dois capítulos a gente vai estar falando da família do Godwin, e depois que Godwin conhece o Shelley, a gente vai começar a acompanhar o Shelley com o divórcio dele da primeira esposa, Harriet. Ele larga a primeira esposa dele para poder ficar com a Mary. Mas vamos no início falando sobre o livro do Barruel, tá? Ele tem um trecho na página 91 em que ele vai listar algumas coisas que eu achei muito interessante. Por exemplo, ele tece os problemas da democracia. Ele fala que a democracia é o regime que mais precisa da virtude. Não existe democracia sem virtude, porque
A democracia tendo toda a sua mecânica de que as pessoas escolhem, de que as pessoas são livres, então você tem um controle um pouco menor na democracia das pessoas. Por exemplo, na ditadura você tem um controle muito maior, mas para a democracia ser democracia, ela não pode ter esse controle, então você precisa que as próprias pessoas se controlem. E aí se você liberta, né, as paixões dessas pessoas, se você faz com que a anarquia da imoralidade aconteça, então a democracia vai ruir. E esse é o segredo de você acabar com a moralidade de uma sociedade. A democracia não vai funcionar nessa sociedade. E aí ele vai ligar a falta de virtude da França, e aí a gente vai ter o Sade com certeza, com a Revolução Francesa. E qual que é esse paralelo? Ele diz o seguinte, não existe controles dos desejos. Se você dá vazão para eles, eles vão te levar a lugares totalmente descontrolados. Não tem uma forma segura de você dar vazão ao desejo. Você precisa agir de forma moral. Você precisa agir de forma contida por alguma coisa. Porque você não vai aplicar a razão aonde tem desejo. Sabe? Achei isso muito interessante. E isso tem a ver com a Revolução Francesa, porque lendo até mesmo o livro do Zweig, quando ele fala lá da biografia do Joseph Fouché, gente, me corrigiram, é Joseph Fouché, ele fala do fluxo e refluxo da Revolução. Então você teve um fluxo, você teve um início, o estopim da Revolução, que o Barruel diz que foi pelos Illuminati, que vai destronar o rei, que vai começar o processo de revolução na França, e aí você tem um ponto em que as pessoas, né, que ali o parlamento tem que decidir se vai continuar, ou seja, da república para o comunismo, ou se vai ficar. E ali você tem então a direita e esquerda, né? Você tem jacobinos, girondinos. Eu acho que é isso mesmo. Então, não existe refluxo de revolução. Ele disse isso. A Revolução Francesa é um filho da libertação sexual, sabe? Porque não tem como parar. O capítulo 6 começa falando da carta, né, que William Godwin recebe em 1º de janeiro de 1812 do Percy Shelley, onde ele solicita visitar, né, o Godwin, e nessa etapa da vida o Godwin já estava totalmente esquecido. O nome dele e da Mary Stonecraft era ligado assim a divórcio, perversão. Eles eram em Londres assim totalmente execrados, então não dava para ele viver mais. Ele não tinha renda. Ele não tinha renda o suficiente, estava passando por algumas dificuldades. E o Shelley era jovem, tinha lido as coisas do Godwin, tinha lido o livro do Barwell. Na verdade, o livro da história do jacobinismo, como eu disse, era o livro assim da vida dele. E ele tinha sido expulso da universidade porque ele fez um artigo sobre o ateísmo, defendendo o ateísmo. E aí então ele vai procurar o Godwin para poder investigar o que tinha acontecido na Revolução Francesa. E é óbvio que o Shelley tinha já praticado, né, a promiscuidade, a vida meio maluca sexual que o Godwin e que a Mary pregavam na juventude, mas assim como Godwin abriu mão disso por uma paixão e acabou se casando com a Harriet, que tinha 16 anos na época em que eles se casaram, a mesma idade com que ele meio que raptou a Mary para a Suíça para poder ficar com ela. E aí a gente vê a contradição, né? Porque eles sempre falam sobre a razão dominando o desejo. E aí ele defendia que o casamento era a pior coisa do mundo e ele abre mão dos seus argumentos e se casa com essa menina por causa de paixão. É bonito ver esse pessoal quebrar a cara, sabe? Bem, e aí eu tava lendo sobre ele na página 102 e eu vi um negócio, gente, que eu fiquei assim apavorada. Eu vou ler pra vocês porque é muito maluco. Ele tinha um interesse assim pela eletricidade. Aí você vai lendo que ele tem interesse pela eletricidade, que ele gosta, que ele acha o máximo e tal. Só que eu não esperava ler isso aqui. Ele disse o seguinte: o Shelley queria captar eletricidade o suficiente para mudar o corpo, como se fosse dar superpoderes, né?
Aí o amigo dele escreveu: trabalhava de forma energética, discursando com veemência crescente sobre os maravilhosos poderes da eletricidade, do trovão e dos raios. Descreveu uma pipa elétrica que fizera em casa e como estava a projetar uma outra enorme, ou melhor, uma combinação de muitas pipas que atrairia um imenso volume de eletricidade do céu, talvez toda a munição de uma poderosa tempestade, e essa força direcionada a um só ponto iria produzir o mais estupendo dos resultados. E aí o autor vai dizer que que essas experiências do Schelling têm um toque comovente de ingenuidade, mas na verdade ele não queria ser mas ele não queria só experimentar, ele tinha convicção de que ele poderia transformar o corpo humano através da eletricidade. Aí o autor fala, Shelley não era um inocente brincando com tubos de ensaio, era um mago com uma agenda revolucionária. Tem um trecho aqui maravilhoso que vai tratar muito claramente da ligação entre Shelley, Weishaupt, Revolução Francesa e tudo isso. Assim como a eletricidade precedia a luz que repelia por sua própria natureza as trevas da superstição, também a eletricidade, como força fundamental da natureza, encontrava sua expressão política no método Illuminati, a conspiração incubada por Adam Weishaupt, professor de direito na Universidade de Ingolstadt, e que destronara o rei da França, aspirando a fazer o mesmo com cada sacerdote e rei da Europa. Só aqui, né, você tem Benjamin Franklin, o Shelley e a Revolução Francesa, né? E os Illuminati também. Quando Shelley foi visitar o Godwin, na época, né, em que eles se conheceram, ele levou a Harriet, e depois de um tempo ele se apaixonou pela Mary. Então ele abandona a Harriet e pede, né, pro Godwin, avisa o Godwin que vai fugir com a Mary, que vai levar ela para a Suíça, mas que vai se juntar a ela sem se casar, porque ele achava que não precisava. E a Mary também não ficou muito assim, ela estava já sendo educada pelo Shelley, esse tempo que ele estava lá, mais ou menos um mês, eu acho que foi isso. Ela já estava sendo educada pelo Shelley, então ela já tinha um pai como Godwin e um tutor como Shelley. Enfim, o Godwin é que ficou meio em cima assim do muro porque ele não deu a bênção para eles, ele não autorizou, mas também não deteve, porque o Shelley prometeu mandar dinheiro para ele precisava na época, né? Tem um negócio muito engraçado no pensamento do Shelley, é que ele achava que o processo de racionalização, de iluminação e tal, levaria as pessoas a uma moral secular, e que a melhor forma das pessoas se unirem era que não fosse pelo casamento, abolir totalmente o casamento oficial. E aí as pessoas, né, ele sabia que não ia dar certo e ele colocava uma ressalva assim: se não der certo a gente precisa optar pelo vegetarianismo. Então é bizarro como que a agenda vegana, a agenda vegetariana está ligada à falta de religião, à questão revolucionária, a questão da imoralidade. Eu não sei por que isso, mas vai nas universidades, cara. Eu acho que eu não tô mentindo. Qual é a sua opinião sobre isso? Você vai dizer que não pode matar os bichos, né? Pois é. Mas essa humanização do bicho é uma animalização do homem. E essa animalização do homem tem a ver com o homem-máquina, com o homem-bicho, né? Natural, sem nenhuma moral e tal. Uma negação da moral, uma negação da consciência. Como eu disse, a Mary estava sendo educada pelo Shelley, e ela foi educada com o livro do Padre Barwell, que era uma descrição perfeita do esquema Illuminati, né, dos objetivos Illuminati, de tudo. E só que dentro desse livro também tinha uma exposição da moral cristã. Então ela ficou meio abalada, assim, sabe, com as coisas, porque ela sabia o que tinha acontecido na Revolução Francesa. Então aquilo criou um conflito dentro dela, mas ela não largou o Shelley, ela continuou a vida ali com os planos meio malucos que o Shelley tinha. A gente vai falar dos planos do Shelley no final. Uma coisa interessante que aconteceu com o Shelley e com a Mary é que o Shelley tinha em mente que o incesto era uma das coisas mais importantes para iniciar alguém na vida revolucionária. Olha só o que ele vai dizer. O incesto, através de Weishaupt, tomou um significado luminoso
na gnose secreta da Revolução Global. Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche se refere ao Édipo sedutor de sua mãe, solucionador de enigmas, que produz através de poderes mágicos e oraculares a força do presente e do futuro. A rígida lei da individuação e a mágica da natureza são, enfim, derrotadas. A condição prévia da dominação da natureza é o fato de que, previamente, um ato monstruoso contra a natureza, algo como o incesto, deve ter se passado. Só é possível vencer a natureza com um ato contrário à natureza. Então vamos lá. O relacionamento de Shelley com Mary e com uma meia-irmã dela é considerado incesto. E eles vão encontrar Byron num lugar, eu não consegui identificar o lugar direito, mas está escrito aqui, sou péssima em geografia, mas eles se encontraram para fazer tipo um homenagem incestuoso. E ele atraiu assim o Byron com as loucuras mesmo sexuais, né? Porque era mais ou menos a vibe do Byron também. Olha que interessante, tem uma compreensão esotérica dessa mistura entre imoralidade, ato contra a natureza, revolução. Já que a lei moral é a única coisa que garantia a um homem a inviolabilidade e autonomia, um homem amoral seria facilmente controlado, e aqueles que quebrassem a lei primeiramente seriam os candidatos mais prováveis a controladores da humanidade. Foi precisamente esse sistema de controle que emergiu dos escritos de Weishaupt. De fato, a leitura que Barruel fez de Weishaupt explica a célula Illuminati como uma sociedade baseada no despertar e na administração sistemática da paixão. E é uma administração sistemática da paixão por chantagem, porque Weishaupt fazia, na verdade, imitando os jesuítas, a questão da confissão. Eu acho que eu falei isso nos vídeos passados, mas não custa falar de novo, que ele tomava nota das fraquezas, dos pecados. Os adeptos da sociedade Illuminati tinham que confessar, e era uma forma de iniciação, era eles confessarem os seus pecados e suas fraquezas. Então você controlava pela chantagem mesmo. Olha aqui que coisa incrível que está escrito lá no livro do Barruel. Estude os hábitos peculiares de cada um, pois o homem pode ser usado ilimitadamente por aquele que sabe se aproveitar de sua paixão dominante. Nesse encontro incestuoso entre Byron, Mary, Shelley e Claire, que é a meia-irmã da Mary, tinha uma questão de ler, fazer sexo, ler um poema de um autor chamado Coleridge. O nome do poema é Cristabel. E nesse poema tinha uma passagem em que existem 2 olhos nos mamilos, 2 olhos nos seios, né, que seria ali no lugar dos mamilos. E nessa relação incestuosa, o Shelley fica meio maluco, ele tem uma visão assim de que isso realmente aconteceu. E o autor até fala que é uma ligação entre os olhos, são a janela da alma, e você tem ali Mary, Claire e o Shelley numa situação assim de incesto, uma questão de culpa. É isso que vai acontecer. O fim dessa história é que o Shelley volta para casa se sentindo muito culpado junto com a Mary, né? Volta para a Inglaterra. Mas nessa situação o objetivo do Shelley era atrair Byron para a causa dele, porque Byron era muito influente. Então, para ele fazer isso, ele precisava causar um comportamento que ele pudesse usar de chantagem com Byron. A Claire, por exemplo, oferecia a Mary para o Byron direto, né? Assim que começou essa história, porque a Claire acabou se envolvendo com Byron e ofereceu Mary para ele. Foi uma coisa bem bizarra, porque meio que dá a entender que a Claire queria seduzir a irmã para que a irmã ficasse com Byron. Então esse ritual, gente, era uma coisa de ocultismo mesmo. Eu não tô falando de brincadeira não era só safadeza, era um ritual ocultista. E o Godwin, quando conheceu o Shelley e começou a receber umas cartas dele de quando eles fugiram, né, para a Suíça, o Godwin percebeu que o Shelley queria ressuscitar os Illuminati com uma pitada de magia e de manipulação extrema do corpo humano com a eletricidade. Então o Shelley era muito maluco,
Só que ele fez isso de forma muito pública, todo mundo ficou sabendo disso, a Inglaterra ficou sabendo de tudo isso, porque o Godwin estava meio largado, mas ele era famoso pelas críticas que recebia, né? Então, dessa forma, essa maluquice do Shelley ficou bem pública e não acabou muito bem. Nossa, mas não acabou nada bem. Quando a Mary e o Shelley voltam da Suíça para a Inglaterra, eles se deparam com o suicídio de uma outra meia-irmã da Mary. E aí também o suicídio da Harriet, a primeira esposa do Shelley. E aí você vai pensar, nossa, então o Shelley agora vai se arrepender, porque ele fez muita coisa errada e teve que, né, e a consciência dele estaria pesada pelo suicídio dessas meninas e tal. Mas não, a morte do Shelley é até interessante, ele vai velejar e vai velejar para ficar com a esposa de um dos seus companheiros no barco. Só que ele faz umas gracinhas, coloca mais velas no barco do que o barco suporta e encontra uma tempestade. E aí todo mundo sobrevive e o Shelley é encontrado depois morto, todo desfigurado, numas pedras assim, na praia. Uma tempestade se erguia e Shelley havia tornado o barco perigosamente pesado ao acrescentar mais vela do que o barco poderia carregar com segurança. Apesar disso, quando a tempestade chegou pelo sudoeste, a última coisa que um observador notou foi que Shelley tinha acrescentado ainda mais vela ao barco. Seja um comigo, possivelmente disse Shelley quando a tempestade o atingiu. Mas ninguém poderá ter certeza disso. Seu corpo apareceu 10 dias depois, lacerado e irreconhecível na praia pedregosa. Essas bizarrices assim do Shelley estão todas ali no Frankenstein da Mary Shelley. Todas. Porque o que resulta da manipulação do ser humano e da paixão é um monstro. É muito interessante. Agora me deu mais vontade ainda de ler Frankenstein. Não li, não vi o filme, nada disso, mas eu quero ler o livro. Claro, óbvio, evidente. E a Mary, depois que o Shelley morre, ela vai tentar salvar a imagem do marido, sabe? Vai esconder, vai ficar apagando as coisas que ele fez, principalmente os poemas, porque o Shelley também era poeta, principalmente os poemas dele. E ela ficou muito arrependida, ela envia cartas para a irmã, ela escreve notas no seu diário dizendo o quanto ela ficou arrependida daquelas maluquices que ela viveu com o Shelley e com o Byron. Diz que o remorso é dolorido e que ela queria nunca ter vivido aquilo. Então, o que acontece, na verdade, é que a moralidade pregada pelo Barruel e plantada na mente da Mary sobreviveu, porque ela viu a consequência de tudo que essa revolução sexual levou na família dela, e ela entendeu, talvez, né, a Revolução Francesa como um retrato disso tudo. E eu vou ler o finalzinho aqui para vocês, final do capítulo 6, eu vou ler o último parágrafo para a gente fechar esse vídeo. Quando Shelley morreu, a primeira revolução sexual morreu com ele. O que se seguiu foi o repúdio da libertação sexual que se tornou conhecido como a Era Vitoriana. Sua viúva dedicou o resto de sua vida a apagar seus experimentos sexuais da memória pública. Shelley tornou-se nas mãos de sua esposa um anjo vitoriano e assim permaneceria por 150 anos até que outra revolução sexual permitisse uma interpretação diferente de sua vida. Então aqui a gente termina o capítulo 6 e eu espero que tenha dado para entender mais ou menos o centro aqui do livro. Tinha muito mais coisas para eu falar, mas eu acho que pode acabar com a experiência de leitura de vocês, porque é realmente um livro muito interessante. São capítulos muito ricos em datas, nomes, personagens que a gente conhece de outras coisas, tipo Byron, por exemplo, né? Então, se você tem a oportunidade de comprar esse livro, de pegar emprestado, sei lá, de folhear o Libido Dominante, não deixa de ler, não deixa passar, porque tem sido uma leitura bem lenta, né, vocês têm notado, mas sempre vale a pena. Toda vez que eu pego ele para ler, sempre vale a pena, é uma leitura muito gostosa. Então eu fico por aqui, vamos passar 2020 lendo e acompanhe a playlist aqui. Curte, compartilha, dá uma olhada nos vídeos que vão aparecer aqui e se inscreve no canal. Um abraço.